Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a vitória do Flamengo que aconteceu no último domingo sobre o Atlético Goianiense. Dessa forma o Flamengo volta à liderança. E também vamos falar sobre o assunto que bombou de ontem, segunda-feira, para hoje, terça-feira, que é o estádio do Flamengo. Temos aqui informações trazidas pelos sites que cobrem o Flamengo. Ontem, os conselheiros aprovaram a participação do Flamengo no leilão pela compra do terreno do gasômetro e hoje a Justiça já cancelou o leilão que aconteceria na quarta-feira. Já vamos trazer aqui as informações a respeito desse desdobramento. No último domingo, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense, atuando no estádio do Maracanã, venceu pelo placar de 2-0, gols marcados pelo atacante Pedro e pelo meio-campista Arrascaeta, e dessa forma, com a combinação de resultados da rodada, o Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, ao lado do rival Botafogo, mas o Flamengo com um jogo a menos, o jogo que tem que enfrentar o Internacional em jogo adiado por conta do calendário que ficou atribulado por conta das questões relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. Então, dessa forma, o Flamengo entra nessa semana que passa a ser de uma semana de início decisivo pelo mês de agosto que virá pela frente. Na próxima quarta-feira, amanhã, o Flamengo já encara o Palmeiras. No domingo, pela Copa do Brasil, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara a equipe do São Paulo lá no Morumbi, depois pega o Palmeiras novamente pela Copa do Brasil, vem Botafogo, vem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, vem Bolívar pela Taça Libertadores da América. Então, ou seja, um calendário apertadíssimo e sufocante nesse mês de agosto. Então, importante vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense. Flamengo que controlou praticamente as ações durante todo o jogo, só permitindo ali alguns sustos, digamos assim, no início do segundo tempo, dos 10 primeiros minutos ali do segundo tempo, onde o Flamengo tomou um pequeno sufoco lá do Dragão, do time do Atlético Goianiense. Mas o fato é que o Flamengo venceu dentro do Maracanã, diante de sua torcida, e com uma atuação um pouco mais segura do que as anteriores, o Flamengo, como eu disse, reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos falar sobre um assunto delicadíssimo, que é a questão relacionada ao estádio do Flamengo, ao possível estádio do Flamengo, onde ontem aconteceu na Gávea, no ginásio Hélio Maurício, uma reunião dos conselheiros para aprovação da participação do Flamengo dentro do leilão pela compra do gasômetro, do terreno do gasômetro. Tem aqui a matéria do ge.com, conselheiros aprovam participação do Flamengo em leilão pela compra do terreno do gasômetro. Reunião teve bloqueio de celulares e clima de eleição. Diretoria atual prevê inauguração de futuro estádio em novembro de 2029. Presidente Rodolfo Landim fala em dia histórico, abre aspas, oportunidade única, fecha aspas. Matéria assinada por Fred Gomes e Letícia Marques. Por maioria de votos, 602 votos a favor de 33 contra, 4 abstenções, o Conselho Deliberativo do Flamengo autorizou na noite desta segunda-feira o clube a participar do leilão para a compra do terreno do gasômetro, onde pretende erguer seu estádio para pelo menos 70 mil pessoas. A área tem 86.592,30 metros quadrados. Esse leilão para a compra do terreno estava marcado para amanhã, quarta-feira, dia 31 de julho. Só que agora, no final da tarde, início da noite, saiu a notícia, o UOL soltou a notícia de que estádio do Flamengo, Justiça suspende leilão de terreno do gasômetro. Matéria assinada por Alexandre Araújo, Luiz Assá e Léo Burlá, do UOL, no Rio de Janeiro. A Justiça suspendeu o leilão do terreno do gasômetro que aconteceria nesta quarta-feira, dia 31, e o Flamengo pretende arrematar o local para a construção do novo estádio,
A decisão foi do juiz Marcelo Barbi Gonçalves, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O juiz cita que o município não pode desapropriar bens de propriedade de empresa pública federal sem a prévia autorização do presidente da República, mesmo que não sejam utilizados diretamente na prestação de serviço público. Trata-se de uma ação popular a título de urgência para suspender o leilão. Na ação, o autor explica que o Flamengo definiu o local para fazer o estádio e que as negociações com a Caixa não avançaram. Por isso, a prefeitura desapropriou o terreno. No afim, argumenta o seguinte: o legislador carioca não definiu se a desapropriação sucede diretamente pela asta pública ou se o município adquire provisoriamente o imóvel para então aliená-lo em asta pública, remetendo essa definição para regulamento específico do Poder Executivo. O decreto número 54.691/2024 é nulo por vício de forma, pois não indica a hipótese legal da desapropriação, o que é indispensável para a constituição válida do processo de desapropriação. Então, ou seja, o leilão que estava marcado para acontecer nesta quarta-feira às 14h30 está suspenso. Dessa forma, a animação da torcida rubro-negra para que fosse dado o pontapé inicial para a construção do estádio do Flamengo, que era justamente o quê? A aquisição do terreno do gasômetro, está em suspenso. Então a torcida vai ter que controlar um pouco mais a ansiedade por esse grande sonho que a torcida do Flamengo tem de ter a sua casa, o seu estádio para chamar de seu. Né? Alguns pontos são importantes dentro desse processo da construção do estádio do Flamengo. Primeiro é o terreno. O terreno do gasômetro é numa área muito valorizada do ponto de vista comercial e de acesso muito fácil dentro do Rio de Janeiro, mas tem um problema de contaminação do solo. Inclusive, eu deixo aqui a sugestão para assistir aos vídeos do Fabrício Kika no Mundo da Bola, lá no YouTube, aqui no YouTube, perdão. Ele explica com muito mais riquezas técnicas as questões relacionadas ao estádio do Flamengo, ao possível estádio do Flamengo a ser construído no terreno do gasômetro. Há uns meses atrás, o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, desapropriou o terreno, porque o terreno ele pertence a um fundo de investimento que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Dessa forma, com essa desapropriação, não é que a prefeitura está dando o terreno para o Flamengo, não é isso. É para facilitar o leilão do terreno. Ou seja, a compra do terreno, o Flamengo entraria no leilão e compraria o terreno. Dessa forma, poderia já pensar no projeto da construção do estádio. Só que a Caixa Econômica recorreu à Justiça e a Justiça suspendeu o leilão justamente por ver que não há a legitimidade no processo de desapropriação. Então agora é aguardar, né, os trâmites legais, jurídicos, né, que permeiam esse tema, que é um tema muito sensível. Né? Existe o lado emocional da torcida, mas também existe o lado financeiro e também jurídico dentro do processo de aquisição desse terreno para a futura compra, a futura construção do estádio do Flamengo dentro do terreno do gasômetro. Beleza? Lembrando para vocês que amanhã, então, quarta-feira, o Flamengo volta a campo às 20 horas pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E vai ter vídeo de abre o jogo, então se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.